Olá pessoal, meu nome é Weyler Faria Queiroz Jureneiro, estou cursando segundo licenciatura em Geografia, aqui no Polo de Juara, Mato Grosso, e o tema é Geografia Agrária, e essa é a minha terceira aula. E minha orientadora é a Maria de Fátima da Silva, e meu RU é o 1033-34. Nessa terceira aula eu estarei falando do campesionato. É um conjunto de grupos sociais de base familiar que se dedica a atividades agrícolas, com graus diversos de autonomia. Ela se caracteriza assim, pelo trabalho familiar, por ter a propriedade dos instrumentos de trabalho, pela autonomia total ou parcial na questão da atividade e por ser de uma propriedade pequena, né? É uma, e boa parte da sua renda ser produzida ali. Muitas vezes o trabalho ocorre na economia de subsistência, que produz ali só para sobreviver mesmo, com autonomia total ou parcial na gestão da propriedade que ele vive. Na Europa, durante a vigência do feudalismo, a maior parte do campeonato era constituída pelos servos da gleba, trabalhadores que, embora não fossem escravos, não podiam abandonar seus lotes de terra. Muitos deles descendiam de antigos colonos ou de escravos romanos, que na época de Carlos Magno imaginaram-se que na, na condição de servos, outros servos originaram-se de pequenas propriedades da terra, que ainda eram relativamente numerosos até o século XVI, por causa das constantes ameaças de guerra e invasões. A maioria deles acabou entregando suas terras a um nobre feudal ou a igreja em troca de proteção, porque naquela época se tinham muitas guerras, né? Entre elas, alguns tornavam-se servos, enquanto outros, conhecidos como os vilões, eram servos livres, que tinham o direito de deixar a terra, mas também se submetiam a uma série de obrigações, especialmente o pagamento da talha e da corvéia ou senhores feudais. O campesionato foi perdendo espaço na Europa e a partir da introdução da relação de produção capitalista do campo na Inglaterra, por exemplo, praticamente desapareceu. E no Brasil tem tido um papel importante nas regiões de expansão da fronteira agrícola, no norte e no centro-oeste, enquanto que nas regiões de ocupação agrícola consolida a produção voltada à exportação. A maior parte do campeonato incorporou-se ao proletariado rural, constituído por trabalhadores assalariados e interessados em chamados boias frias, que é muito comum hoje em dia ainda na região norte do país. Agora eu vou falar do um latifúndio. Um latifúndio é uma propriedade agrícola de grande expansão, pertencente a uma única pessoa, uma família ou empresa, e que se caracteriza pela exploração extensiva de seus recursos. A exceção necessária para se considerar uma propriedade como um latifúndio depende do contexto
Enquanto na Europa um grande latifúndio pode ter algumas centenas de hectares, na América Latina pode facilmente ultrapassar 10 mil. Que aqui existe grandes fazendas que lá na Europa não existe. Além da extensão, outras características do que é conhecido como latifúndio são baixos rendimentos unitários, o uso da terra abaixo do nível de expansão máxima e baixa capitalização, ou seja, um mau uso dessa terra, né? O latifúndio tem sido tradicionalmente uma fonte de instabilidade social, associada à existência de grandes massas de camponeses sem terra, para resolver os problemas causados por grandes propriedades. Já se tentou fórmulas diferentes dependendo do tipo de governo, desde a mudança na estrutura da propriedade, reforma agrária, inclusive com explorações até a modernização da expansão agrícola. A concentração de terras em posse dos grandes fazendeiros tem sido com frequência apontada como a principal causa das injustiças sociais, responsável pelo inchaço demográfico das grandes cidades e do aumento da violência como um todo. Que grandes fazendas, sempre comprando sítios pequenos, né, vai tirando as pessoas dos lugares. Mas daí eu acho que é mais uma falta de organização do governo para poder distribuir melhor terras para as pessoas. Porque muitas vezes o governo distribui terra para as pessoas e as pessoas acabam vendendo, né? Então não adianta muita coisa. Existem 5 dificuldades maiores na agricultura familiar brasileira, né? Porque a agricultura brasileira da familiar é muito grande aqui no Brasil ainda. E um desses problemas é poucas informações, porque não chega, não tem smartphone para poder ter acesso à internet, então não tem aquela atualização das coisas, que se torna que já gera outra coisa, que é os métodos ineficazes. Porque se ele está ali atualizado, com sempre notícias novas, ele está plantando, tratando do seu animal no modo mais eficaz. E se não tem essa tecnologia ali com eles, faz um método ineficaz, que gera menos produção para sua família. E o que não é medido não é gerenciado. E o que quer dizer isso? Que a falta de medir o que ele está produzindo, o que está vendendo, quais são os seus custos de produção, falta esse gerenciamento. Que muitas vezes ele acha que está ganhando dinheiro produzindo daquele jeito e na verdade ele tá perdendo. E que tudo isso já é na mesma coisa, que é falta de informação. Que é muito grande isso hoje em dia, a falta de informação, porque e esse gerenciamento do que você gasta, do que você ganha. E o último é desperdício de recursos, porque muitas vezes a pessoa tem espaço para produzir muito e não produz, desperdiça essas coisas. E não usam a melhor planta, a melhor coisa ali para poder ter uma melhor renda. Então acaba ficando naquela mesma coisa. Então é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula aí. Obrigado, hein?